Peço que pensem ou anotem pelo menos 3 palavras que associam livremente, de acordo com as velhas recomendações de Freud, a palavra negro. O que vem? Pronto, já podemos iniciar. Reconheço a necessidade de escutarmos em primeira mão o nosso próprio racismo, acreditando que somente desta forma seremos capazes de escutar aqueles que nos chegam para falar sobre esse assunto. Penso que estamos todos envolvidos nas sutis articulações que compõem esse fenômeno, considerando desse modo que o racismo se configura como um sintoma social. Mas o que se presentifica entre tal sintoma social e o psiquismo de cada indivíduo negro? Considero que aí se articula uma dialética importante de ser estudada através da psicanálise. Para Souza e Galho, racismo é entendido como efeito de um processo que coloca em jogo tanto o temor subjetivo de se haver com o desejo do outro, estranho a mim mesmo, como também uma fina rede de poderes articulados. O racismo advém de um extremo ódio e fascínio pela forma do gozo alheio, pelos modos como o outro quer, sabe ser feliz. Formas de vidas outras que nos fazem ter a incômoda sensação de que talvez pudéssemos ser felizes de outros jeitos. Atualizando tais formas de discriminação, ditados populares com representações negativas do negro seguem sendo falados como práticas jocosas que aparecem mesmo quando a lei busca controlar. Trata-se de um racismo pautado em piadas, brincadeiras. Considerando que o inconsciente se manifesta através de xistes, sonhos e atos falhos, esses são alguns dos momentos oportunos em que o preconceito, ganhando voz, grita o que em geral a consciência se esforça por reprimir. Esse grito ecoa e produz ruídos. Enquanto não escutarmos, insistindo na crença de uma sociedade desracializada e de uma miscigenação democrática, os restos desse grito emudecido continuarão espalhados entre nós, enquanto sintoma social, e em cada indivíduo negro como um incômodo muitas vezes desconhecido, sem nome, sem palavras. Fico pensando que tipo de imagem do próprio corpo o negro constrói. O que herdaríamos deste espelho? Muito comumente, os negros rejeitam sua conformação física, buscando alcançar características que o aproximem do branco. Ainda bem cedo, mães de crianças negras tentam modificar algumas marcas que correspondem a características próprias do negro. O sujeito aprisionado no imaginário congela uma imagem. Esse ideal de brancura parece nos perseguir. No mundo do trabalho é comum vivenciarmos a exigência de sermos os melhores, exemplares. Carregamos desejos de paz que projetaram em nós o sujeito que não puderam ser. A fim de diminuir as diferenças, negros se desdobram por alcançar um ideal de brancura. Buscamos articular um discurso homogêneo, como se todos pensassem igual, o que supostamente diminuiria a distância, aumentando a aceitação. Ser aceito seria mais importante do que ser si mesmo? Que preço se paga? É impossível para o negro não se deparar com as ameaças que lhe chegam a todo momento. O racismo é uma expressão de violência. Como não se formula explicitamente, circula silencioso, velado. Reconheço que a família e a escola têm importância fundamental nesse processo de construção de subjetividades. Para melhor compreender as sutilezas presentes nas relações raciais em nosso país, acredito ser necessário investigar como se constrói e se mantém a reprodução da discriminação a partir das relações vivenciadas nesses espaços. Escutar os discursos enunciados por pais, mães, irmãos, no contexto familiar, e aquilo que se diz nas escolas por colegas e educadores, poderia elucidar algumas questões, traduzindo práticas de racismo através de vozes do cotidiano. Criamos e recriamos todos os dias variados mecanismos de defesa para manter afastados da consciência conteúdos indesejáveis. Mas, quanto menos simbolização, mais retorno do recalcado. O fracasso do recalque traz à tona o recalcado, o estranho ameaçador. Acredito que esse seja um caminho importante a ser mencionado, possibilitando-nos pensar sobre como tais fenômenos afetam o negro não apenas no plano sociológico, mas também no plano psíquico. Haveria aí uma dialética a ser considerada que envolve a experiência psíquica de cada sujeito e o fenômeno racista em sua totalidade. Daí a importância de darmos palavras ao incômodo presente nas relações de intolerância vivenciadas em nosso cotidiano.
Freud escreveu sobre a intolerância mortífera do Estado alemão e estava ali totalmente implicado. Assim pôde renovar a teoria, reescrever traços, cortando letras. Diante do real da segregação, buscamos formas de sobrevivência, escutando sobre o que é ocupar este lugar estranho e familiar de excluído. Não trago respostas, proponho questões. Isso nos parece familiar, não? Ou seria o estranho? Aquilo que de tão próximo parece-nos desconhecido. O estranho está no campo do ameaçador e parece funcionar assim a dinâmica do racismo. Para nós que vivemos em Salvador, cidade mais negra fora da África, o racismo é algo tão próximo, cotidiano e corriqueiro, mas reagimos muitas vezes como se fosse absurdo, uma aberração. Fanon nos disse: escuta, branco. Jurandir Freire Costa, por sua vez, parafraseando Fanon, disse: escuta, psicanalista. Para além do dito, nos interessa o dizer, a fala própria de cada um. E nós, psicanalistas, o que temos a dizer a respeito do racismo? Foi a este exercício que me dispus, buscando na psicanálise referências que fundamentassem minhas reflexões, tentando construir cuidadosamente uma enunciação sobre esse tema tão atual, discutido nos diversos espaços sociais e, por que não, entre nós, psicanalistas.